aula de hoje é muito importante, porque eu vou estar dividindo com vocês algo que eu sei que até os terapeutas biomicrohertz vão adorar ter, não que eles não tenham, que a gente tem, né, dentro da formação atendimento padrão ouro, que também transforma muito e que mostra para eles o passo a passo do atendimento, mas hoje eu fiz de uma forma dinâmica, diferenciada, para ajudar você que nunca atendeu, que tem, né, a sua experiência aí, o seu todo o seu aprendizado, o seu conhecimento nas terapias holísticas, terapias integrativas, independente da área que você seja ou exerça, você tem todo esse conhecimento, mas na hora de colocar em prática, você sente que por algum motivo isso tudo trava. Então, se você é dessas pessoas que sente travar o seu atendimento, eu tenho certeza que esse encontro de hoje, ele foi desenhado e muito importante, será muito importante para você, tá bom? Porque a gente vai estar falando aqui de como você consegue, de fato, estar atendendo os seus pacientes e gerando resultados transformadores reais com os seus pacientes aí, e dentro de um atendimento trifásico. Eu vou falar um pouquinho do que é isso do atendimento trifásico para vocês, e isso vai ajudar também vocês a conseguirem compreender melhor o que é o atendimento trifásico e como vocês podem introduzir ele no tipo de atendimento de vocês, mas o mais importante é vocês conseguirem transformar na prática. Tudo que a gente fala aqui todos os dias é sobre prática. Sem prática, não tem resultado. Você pode ficar focada no conhecimento, encher de conhecimento, mas se você não for para a prática, você não vai conseguir ter certeza que você é capaz de fazer resultados. Então, hoje, a gente vai estar falando disso. Sejam todos muito bem-vindos. Fala aí para mim quem é da nossa formação, quem é aí um terapeuta biomicrohertz, escreve Sou Família Biomicrohertz aí. E os outros terapeutas que estejam aqui assistindo, escreva apenas Sou Transformador. Seja você assistindo ao vivo aqui comigo, ou seja você assistindo a gravação, vai ser importante o seu comentário. Por quê? Porque ele ajuda a chegar em mais pessoas. Já pensou aquele seu amigo que fez a formação consigo, aquela primeira formação que você tirou em 2000 e bolinha para trás? Aí você fez aquela formação completíssima, mas nunca chegou a exercer? Sabe aquele seu amigo que, quando fez a formação, sonhava em atender um monte de pessoas, mas de alguma forma ele acabou não se sentindo seguro porque ele não sabia o que fazer durante a sessão? Então aproveita e já manda para ele. E aí, se você curtir esse conteúdo, se você aproveitar e já seguir o nosso perfil aqui no Facebook, no Instagram, ou até mesmo no YouTube, ativar as notificações, você vai saber toda segunda-feira, quando tiver aula, você vai saber qual é o tema que a gente vai estar falando, e isso vai transformar os seus atendimentos também, porque você vai ter acesso a conteúdos transformadores. E eu tenho muita certeza que eles estão aqui para transformar. Olha, então, como eu disse para vocês, às vezes tem muitos terapeutas que são sensíveis, né? Que são delicados e que, por mais que eles tragam esse conhecimento para a prática, na hora de atender, às vezes você se sente inseguro e você não sabe como conduzir uma sessão com resultados reais e significativos. O que é isso, Gi, de resultados reais e significativos? É quando você consegue enxergar no seu paciente a melhora. É quando você consegue ver e ele também consegue ver. Porque muitas vezes o seu terapeuta, o seu paciente, ele não consegue enxergar aquela melhora. Então, talvez falte você fazer um dos passos que eu vou ensinar aqui hoje, que é trazer essa consciência para o paciente. Como que eu trago consciência de quanto ele evoluiu e também entender qual é a sua participação no processo. Tudo isso a gente vai estar falando aqui hoje, e eu preparei, como sempre, se isso é uma aula, eu preparei uns diapositivos para acompanhar essa aula magnífica e para a gente poder entender em conjunto. Então, vamos começar a nossa aula, papel e caneta na mão. Quero vocês aí assistindo essa aula junto comigo. Pronto, está aqui comigo a tela já para vocês enxergarem aqui. Então, acolher não basta. Como transformar escuta em processo terapêutico com resultado real? Gente, a gente vai falar da leitura do padrão biomicrohertz no atendimento, tá? E a gente quer trazer esse tema aqui com muito carinho. Quando eu falo a gente quer trazer, é porque nós ficamos todas as semanas pensando em como a gente consegue fazer para vocês, terapeutas, se sentirem mais seguros, mais envolvidos, porque a minha missão é, de fato, poder chegar a mais pessoas que estão precisando de ajuda. E quando a gente fala chegar a mais pessoas, eu estou falando de pacientes que estão num lugar que a gente chama um lugar do breu, que estão muitas vezes sem conseguir ver saída, estão realmente achando que não tem mais uma forma de sair do lugar que estão,
sentem que são um peso para sua família. Então, normalmente, eles estão vibrando uma energia tão densa, tão negativa, é como se eles estivessem dentro da caverna, assim como Elias, né, na Bíblia fala de Elias vai para a caverna. Então, é um momento em que você está dentro da sua própria história. E muitas vezes a gente, como terapeuta, chega para acender a luz, e seja um terapeuta, seja qualquer outra função. Se você seguir um pouquinho dos princípios que eu vou trazer aqui hoje, se você já é psicólogo, se você é professor, se você é reikiano, se você é radiestesista, se você é massoterapeuta, se você é auriculoterapeuta, independente do que você seja, seguindo esse protocolo, você vai conseguir trazer luz para onde você talvez não via antes essa luz. E esse é o meu principal objetivo aqui hoje, então, poder mostrar isso para vocês. O que nós vamos construir? Por que acolher sozinho não basta? O que é preciso fazer então, Gi? Vocês vão aprender a ler o padrão biomicrohertz do cliente. A gente vai entender o que é esse padrão biomicrohertz. Vocês vão aprender também a diferenciar alívio de resultado real e como fazer esse resultado real acontecer. E vão aprender a aplicar um mapa trifásico de atendimento. Então, isso é o que a gente vai estar fazendo aqui nessa aula linda, ó, mais um Topázio chegando. Seja bem-vinda, Maria Beatriz, a Denise também, Gracinda, a Lídia, Ana Isabel, todas vocês, tá bom? Então, é muito importante vocês poderem ter acesso a esse material, porque ele vai ser transformador aqui hoje. Então, a gente vai estar continuando aqui, deixa eu voltar aqui para a minha carinha. Os pontos fortes que a gente vai ter nessa aula, eles são voltados para você conseguir ter bastante resultado. Então, eu vou entregar bloco a bloco essas aulas para que você consiga, com presença, ter resultados. A primeira coisa que eu quero dizer é que acolhimento. Pessoas, muitas vezes a gente comete um erro grande. Gi, como assim? Que erro é esse? É acolher o paciente. Gi, mas a gente não tem que acolher o paciente? Sim. Mas às vezes a gente confunde esse acolhimento e a gente acha que só acolher traz resultados. E esse é um ponto que muitas vezes existe esse erro. Acolher sozinho, ele não traz resultado. A gente precisa quebrar essa crença, inclusive, essa crença de que acolher profundamente já é suficiente. Não, gente. Quantas vezes a sua mãe foi lá, te abraçou, te beijou, te deitou, te fez carinho, ficou ali com você, mas no final você ainda estava se sentindo mal, no final você ainda tinha um problema para resolver. O acolhimento, ele é bom, ele é essencial, mas ele sozinho, ele pode se tornar apenas um lugar de descarga, onde a pessoa descarga tudo que está ali emocionalmente preso. Mas o que acontece? O cliente vai falar, vai chorar. Muitas vezes esse paciente vai chegar, vai sentir esse alívio, ele vai agradecer, mas ele acaba voltando na semana seguinte com o mesmo eixo interno. Então, eu quero que vocês dêem uma olhada aqui comigo, nesse segundo material, para vocês perceberem de pequenas coisas que podem estar acontecendo que vocês podem não estar enxergando dentro de um atendimento. Se uma dessas coisas já aconteceu com você, a gente precisa realmente ir até o final dessa aula para transformar o seu atendimento. A primeira coisa é, você já saiu de uma sessão sentindo que faltou profundidade? A sessão foi acolhedora, mas ela foi repetitiva? Ela foi exatamente igual e você já não sabe mais o que fazer? Será que o seu cliente, ele fala muito e muda pouco? Ele chega, fala tudo o que está acontecendo com ele, mas volta na próxima semana falando do mesmo jeito, mas com resultados muito pequenos? Ou será que você, como terapeuta, termina cansada, se sentindo sucumbida, pesada, sem eixo, sem saber o que eu faço com esse paciente, meu Deus? Eu não sei mais o que fazer, eu já tentei todos os meus protocolos. Eu não sei mais o que fazer. Ou será que a emoção, ela toma conta da consulta? O paciente fala que nunca foi tão profundo, ele fala tudo isso, mas na verdade, nada muda. Me fala aí nos comentários se você já sentiu que você andou em um desses erros, e eu não preciso que você fale que você andou em todos eles. Se você já andou em um desses erros, é fundamental que você assista essa live hoje, aqui até o final comigo.